Meus amigos, pesquisa nova para o governo do estado do Ceará. Nesse vídeo aqui a gente vai trazer todos os números para vocês e atualizar vocês sobre a situação do estado do Ceará. Eu estava um pouco distante aqui do canal, eu tenho outros projetos e acabou que eu não tive tempo para gravar, mas voltamos e com pesquisa nova aqui para atualizar vocês dos números e da situação aqui no estado do Ceará. Já está aqui na tela para vocês, Real Big Data no estado do Ceará aqui, entre os dias 2 e 3, ouviu 2.000 eleitores, ela traz o Ciro e Elmano empatados em segundo turno. Galera, cenário assim, a galera tá começando a esquentar, a eleição tá chegando e a gente já tinha previsto mais ou menos para vocês que o cenário ia pegar fogo, porque obviamente o PT tem uma força muito grande, eles não iam perder essa eleição, simplesmente abandonar o barco assim e deixar acontecer. Então a gente sabe que vai ser apertado. E olha como é que tá o cenário aqui. O primeiro cenário é um cenário de primeiro turno que traz o Elmano na frente, pela primeira vez, é uma pesquisa boa para o Elmano. 41% das intenções de votos, enquanto o Ciro tem 38%. É a primeira vez, se eu não estou enganado, que o Elmano aparece na frente do Ciro. Eu já imaginava que isso poderia acontecer, pelo menos em primeiro turno, porque a esquerda provavelmente vai concentrar todos os votos no Elmano, e o Elmano tem a força do governo do estado, da prefeitura, e também da presidência da república. Então, quando o Lula vier aqui, é bem provável que isso aconteça mesmo. E aqui a gente tem, porque é um cenário de primeiro turno, que a gente considera também os votos dos outros candidatos, né? Então, teria 15% para o Eduardo Girão e o Jari Pereira com 1% dos votos do PSOL. Esse é o primeiro cenário aqui para mostrar para vocês. Ó, 41% do Elmano, 38% do Ciro, Eduardo Girão com 15%, e esse ponto aqui do Eduardo Girão, esses 15 pontos aqui do Eduardo Girão, eles podem fazer toda a diferença, eu vou tratar isso com vocês aqui. O Jari Pereira com 1%, brancos e nulos 3%, não souberam, não opinaram 2%, o que já é bem reduzido, né? Pensando que a gente tem uma eleição que ainda deve demorar. No segundo cenário, o Elmano mantém a liderança com 44% dos votos, mas aí não está sendo testado o Ciro, está sendo testado o Roberto Cláudio, que é um cenário que eu acredito que não vai acontecer, mas enfim, eles testaram na pesquisa, e aí o Elmano tem uma ampla vantagem em relação ao Roberto Cláudio, com 44 pontos, Roberto Cláudio com 26, o Eduardo Girão com 16, sobe um ponto, o Jari Pereira segue com 1%, brancos ou nulos com 5%, e não souberam, não opinaram, aumenta, vai para 8%. O cenário 3, ele é já um cenário onde você testa só o Lula só o Elmano, o posto do Lula, e o Ciro Gomes. Então seria um cenário ali de segundo turno, né? Que iriam Ciro Gomes e o Elmano de Freitas. E aí a gente tem um empate total, galera. 44% de votos para cada um. O cenário vai pegar fogo aqui no estado do Ceará, o negócio vai pegar fogo demais, assim, só. São 44 pontos para o Elmano, 44 para o Ciro. 6 de brancos ou nulos e 6 de não souberam ou não opinaram. No cenário 4, eles estão testando o Roberto Cláudio versus o Elmano, e aí o Elmano ganha com certa vantagem, 48% dos votos contra 32% do Roberto Cláudio no cenário de segundo turno. Bom, galera, esses números aqui são bons para a candidatura do Elmano? São, porque eu acho que é a primeira vez, se eu não estou enganado, que o Elmano aparece na frente do Ciro, pelo menos ali na margem de erro, em alguma pesquisa. E eu já imaginava que isso poderia acontecer em algum momento, até estava conversando com um amigo meu sobre isso. Eu achava provável que isso acontecesse, porque, obviamente, o Elmano tem a máquina da prefeitura, o Elmano tem a máquina do governo do estado, o Elmano tem a máquina do governo federal. O Lula tem uma força muito grande aqui no estado de Ceará, então quando ele viesse aqui, muito provavelmente, colocasse a mão ali na campanha do Elmano, isso iria implicar em votos. A volta também do Camilo Santana vai movimentar o cenário político aqui no estado do Ceará, então isso seria natural que isso acontecesse, eu achava que isso iria acontecer. Mas eu ainda acho que esse é um cenário bom para o Ciro, e aí eu explico para vocês por que eu ainda considero esse cenário um cenário bom para o Ciro. O cenário mais provável de acontecer é esse primeiro cenário aqui, pelo menos em primeiro turno, né? Que é um cenário onde você tem o Elmano de Freitas com 41 pontos, o Ciro com 38 e o Eduardo Girão com 15. Nesse cenário aqui, eu imagino que, assim, embora a gente tenha muito tempo para a eleição, é um cenário um pouco cristalizado. Por quê? Porque, assim, você imagina que o Elmano vai crescer muito mais do que 41%? É muito difícil. A situação, né, o governo, ele acredita muito nisso, porque ele fala que na última eleição o Elmano tinha poucos por cento de voto, estava todo mundo dando o Elmano como perdido, o Elmano foi lá e ganhou a eleição. Só que o Elmano não estava no poder naquela época, o Elmano não era conhecido naquela época. É uma situação totalmente diferente, que o Elmano hoje já é governador do estado do Ceará. Então, eu não acredito que mude tanto assim a votação do Elmano, porque
ele não tem de quem puxar a votação mais. O Eduardo Girão, quem vota no Eduardo Girão, muito possivelmente não vai votar no Elmano. Talvez o Jari Pereira ali com voto útil, 1% dos votos, ele iria para 42%, ele não consegue ganhar no primeiro turno. E aí que vem o ponto central, que é o ponto do Eduardo Girão, que talvez mude a eleição. Em um cenário onde o Ciro chega no segundo turno, eu acho muito difícil, salvo obviamente que, enfim, a gente tem uma influência do Lula muito grande aqui, que a máquina da prefeitura rode muito fortemente. Eu acho muito difícil o Ciro perder em um segundo turno. Por quê? Porque, basicamente, esses votos do Girão, eles migram para o Ciro. É muito difícil você ver, talvez não todos os votos, mas, sei lá, 10%, 11%, 12% dos votos, e outros vão votar nulo ou branco, porque não votam no Ciro de jeito nenhum. Pode acontecer, mas eu acho muito difícil num cenário de segundo turno que o Elmano de Freitas, por exemplo, receba algum voto do Girão. E, eventualmente, até num cenário de primeiro turno, talvez o voto útil para não deixar o Elmano ganhar no primeiro turno, ele dessa vez, ao invés de prejudicar o Ciro, ele ajude. Na eleição passada para a presidência da República, o cenário do voto útil prejudicou o Ciro, desidratou a campanha do Ciro, ele ficou com 3% dos votos, enquanto a campanha do Lula, o Lula quase bateu eleição no primeiro turno, porque o voto útil saía do Ciro e ia para o Lula. Nesse caso aqui do Eduardo Girão, talvez as pessoas com medo do Elmano ganhar no primeiro turno, elas vão desidratar a campanha do Eduardo Girão e vão votar no Ciro, porque é a campanha mais viável eleitoralmente. Então, talvez a gente tenha um fenômeno aí que pode não ser capturado por pesquisas, que perto da eleição, a galera migre para o Ciro e talvez o Ciro apareça até com uma pontuação maior do que ele estaria nas pesquisas. E no segundo turno, certamente, a maioria das pessoas que votam no Eduardo Girão vão votar no Ciro contra o Elmano. Então, assim, é um cenário que, assim, é um cenário bom pro Elmano? É um cenário bom pro Elmano porque é a primeira vez que ele aparece na frente do Ciro. Eu imaginava que essa movimentação iria acontecer, achava que iria acontecer sim. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário que preocupa, continua preocupando muito, porque a migração de votos aqui vai ser Eduardo Girão, Ciro Gomes, não vai ser Eduardo Girão, Elmano. Então, para um segundo turno, se o Elmano não liquidar a eleição em primeiro turno, que eu acho difícil que aconteça, porque ele já é muito conhecido hoje, ele está batendo 40% dos votos, eu acho muito difícil que ele ganhe em segundo turno. Então, basicamente, galera, era isso que a gente tinha para falar sobre esse cenário de pesquisas e de números no estado do Ceará. E eu queria deixar aqui uma declaração do nosso ilustre ministro, ex-ministro, né, o Camilo Santana, que falando o seguinte: a única candidatura que tem competição com o Elmano de Freitas hoje é a candidatura do Ciro. Olha o que ele fala aqui, né? Pelo menos ele está reconhecendo, né? Vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se está saindo. Se você colocar qualquer outro candidato contra o Elmano no Ceará, o Elmano ganha disparado, né? O único candidato que hoje tem condições de competir com o Elmano é o atual candidato, está se colocando como pré-candidato, o ex-governador Ciro. Então, são realidades diferentes. A realidade do Rio Grande do Norte é uma, a realidade do Ceará é outra. Se você colocar qualquer outro candidato... É verdade. É provavelmente a única candidatura que tem condição de bater de frente com a candidatura do Elmano hoje é a candidatura do Ciro. E eu me arrisco a dizer que talvez a única candidatura que tem condição de bater com a candidatura do Ciro hoje de frente seria uma candidatura do Camilo, mas ele continua sustentando que ele não vai ser candidato. Então, esperemos cenas dos próximos capítulos para saber o que vai acontecer. Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário para ajudar no engajamento do vídeo, para ajudar a chegar a mais pessoas. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e não se esquece também que a gente criou o nosso clube de membros. Então, se você puder ser membro do canal, ajudar esse canal a crescer cada vez mais, eu vou fazer vídeos exclusivos para os membros, lives também, vou criar um grupo no WhatsApp, então se inscreve aqui embaixo, beleza? Era isso pelo vídeo de agora, tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, galera. Até mais.